há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Tudo criou. Tudo formou. Para o seu louvor. Para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou. Tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor. Para o seu para o seu, para o seu, para o seu louvor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mais uma vez, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mais uma vez, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
Diante desse Deus, declarem: em espírito e em verdade te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez, em espírito e verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Adore ao Senhor. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Saudados, amados, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nos últimos tempos, a igreja nunca teve tanta oportunidade, tantos meios para proclamar a palavra de Deus. Seja ela televisiva, radiofônica ou escrita.
Então, abriu-se ultimamente uma cortina para que a palavra de Deus pudesse ser proclamada. Oportunidade. Em contrapartida, nunca existiu na história da igreja dificuldades reais de proclamar a palavra de Deus em detrimento ao que é apresentado aí através da mídia. De um evangelho que não é o evangelho da cruz. Nós que temos vivenciado, caminhado a cada dia dos nossos trabalhos, das nossas atividades, dos nossos estudos, somos testemunhas desses fatos, dessa realidade. Alguns meses atrás, eu estava no meu trabalho com alguns colegas, em uma reunião, tratando sobre um determinado assunto, e chega um colega de sala, trabalha comigo, diz: Israel, você precisava passar agora no local. Eu estava me deslocando da fábrica. Tinha um rapaz terceiro que estava fazendo um trabalho de jardinagem. Esse rapaz estava alterado, falando tom alto, voz alta, e dizia ele que não queria saber de igreja, não queria saber de crente. Para ele, detestava essa história de igreja. Por quê? Ele narrou: eu tinha um pouco de dinheiro, fiz um acordo na empresa que eu trabalhava, e esse dinheiro juntei para comprar uma casinha, da entrada de uma casinha, e fui induzido a pegar esse dinheiro e jogar na fogueira santa de Israel. O dinheiro queimou, perdi meu emprego, não tenho dinheiro, não tenho casa. Isso não é igreja, eu não quero isso para mim. Não se resume a isso, meus irmãos. Tinha uma moça que trabalhava conosco lá em casa, e ela chegou um dia e disse: Dona Yolanda, fale com minha mãe, porque nós não temos mais nada dentro de casa. Por último, resta uma televisão. E minha mãe está querendo vender para doar para a fogueira santa. Recentemente, uma outra menina trabalhava lá em casa, e Yolanda a convidou para vir à igreja. E ela disse: Dona Yolanda, a igreja da senhora é como a igreja tal que eu vou, e eles passam a bisaca. Ela utilizou esse termo, saco a coleta 5, 6 vezes. A igreja da senhora faz isso? E Yolanda disse: não, lá não existe isso. E por último, quarta-feira passada nós fomos convidados a jantar na casa de um colega. Ficamos conversando, o rapaz estava lá, e Yolanda sempre começa já falando do evangelho, e disse: você é uma pessoa tão boa, você já é crente? E ele disse: fui crente. Yolanda: como assim fui crente? Ele disse: fui crente, mas a igreja hoje é um comércio, e eu não quero isso para mim. E aí, meus irmãos, você tem que começar a dizer que não é isso a realidade da igreja. A igreja é diferente. Como esse caso específico da São Brás, como eu falei na empresa que eu trabalho, desse relato que eu fiz, desse colega de trabalho, tá? Você já começa a sentir das pessoas que estão ao seu redor piadas, chacotas e acessivamente. Diz: olha, ele está aqui com a gente poucos dias, ele vai para a igreja, lá é que se ganha dinheiro. E outro chegou e disse: não, Israel não quer esse negócio aqui não. Porque aquele viaja todo ano, ele está se preparando para ir para fora, para ganhar em euro. Então, meus irmãos, você poder dizer para as pessoas que essa não é a realidade, como eu bem frisei em várias oportunidades, a nossa igreja não é essa realidade. A instituição Igreja Presbiteriana no Brasil é uma igreja séria,
como outras igrejas sérias aqui que existem no Brasil. E é preocupante. É preocupante, meus queridos, porque enquanto nós estamos na presença de Deus, buscando a presença de Deus, adorando esse Deus maravilhoso, colocando nossas vidas na mão de Deus, as pessoas, pastores, missionários, bispos e apóstolos agora estão agendando o que Deus tem que fazer durante a semana. São eles que determinam o que Deus deve fazer e não o que Deus, na sua soberania e vontade, quer fazer. É preocupante. É preocupante ainda mais. 3 semanas atrás eu assisti um programa de televisão quando um dos pastores estava apresentando e disse: aqui está no altar 1 tonelada de sal. 500 quilos de um lado, 500 quilos de sal do outro. E eu fiquei pensando, para que esse sal? E sempre tentava descobrir, ouvir alguma coisa nesse sentido. E sexta-feira passada, foi feriado, eu estava em casa, não falou sobre o sal, mas algo preocupante mais ainda, foi quando um desses pastores, apresentando a programação da sua igreja, disse: venha para a minha igreja no próximo domingo, porque a sua vida vai ser transformada. Porque eu posso e vou transformar a sua vida. Não apenas eles estão fazendo a agenda de Deus, mas agora, diferentemente, eles estão agindo no lugar de Deus. Eu posso e vou fazer. E às vezes, querido, eu fico pensando, fico imaginando, se esses homens fizessem parte daqueles homens estudiosos que fizeram o fechamento do cânon, provavelmente a Bíblia Sagrada seria resumida a uma pequena caixa de promessas. Com certeza, o Novo Testamento, ali no capítulo João 36, 16 antes da oração sacerdotal de Jesus Cristo, que Jesus diz que nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Provavelmente esse versículo estaria fora, seria parte dos livros apócrifos, ou quem sabe dos pseudoepígrafos, nem apresentavam. As cartas paulinas, que trata da graça de Deus, as 13 cartas, com certeza estariam fora das Sagradas Escrituras. Eles trabalham muito em cima do Velho Testamento. Mas provavelmente o Salmo 88 de Amã, o Esrita, estaria fora. Porque quando a gente lê os salmos, todos os salmos começam em alguns momentos: Senhor, te esqueceste de mim, mas no final é renovada a força daquelas pessoas. Mas no Salmo 88 não. O Salmo 88, Amã termina dizendo: Senhor, fui desprezado por meus amigos e companheiros. Minha vida é treva, apenas trevas. Provavelmente também, meus queridos, esse salmo estaria fora. E você pode dizer: olha, não tenho necessidade de estar ouvindo tal coisa, sabe? Por que não tenho necessidade? Porque eu vejo a igreja presbiteriana de Tambaú, uma igreja séria, é fato. O pastor tem um zelo pela palavra de Deus, como seus conselhos, seus pastores, é fato. Mas é lamentável também, e nós precisamos falar isso, que pessoas da igreja presbiteriana do Brasil, que não cito, numa dessas inaugurações aqui em João Pessoa, de uma igreja, no centro da cidade, 6 irmãos nossos foram para essa igreja. Os pastores estavam fazendo a campanha, relato dele depois, para fazer a cobertura, fazer o teto da igreja. Sabe? 6 membros de nossa igreja foram, não daqui de Tambaú, antes. Chegou um determinado momento que o pastor disse: olha, hoje encerra, nós não queremos mais dinheiro. Hoje é só até R$1.000. Depois a gente continua a campanha.
Eu ainda brinco com um irmão desse que eu digo, rapaz, tu fosse para ali, ele disse, fui, dei meu dinheiro e de lá para cá, mais nunca me aprumei na minha vida. Isso é um fato. Então a gente tem, mesmo fazendo parte dessa comunidade, da seriedade que essa igreja tem com a palavra de Deus, nós devemos sempre estar relembrando esses fatos, para que não sejamos tentados a vivermos momentos como esse. Mas isso não é uma preocupação de hoje, é uma preocupação desde o início da igreja. Foi uma preocupação de Paulo durante todo o seu ministério, da sua primeira carta até a última carta, segundo a Timóteo, a preocupação de Paulo sempre foi essa. O zelo pelas Sagradas Escrituras, não se deixasse levar pelas má doutrinas e assim sucessivamente. E a palavra hoje, o evangelho hoje proclamado é: por que sofrer? Por que sofrer? Não tenho necessidade de sofrer. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. E nessa manhã, meus queridos irmãos, eu não queria fazer uma apologia ao sofrimento. Pelo contrário, gostaria de trazer, a partir da palavra de Deus, uma palavra de incentivo e de encorajamento para que você e eu, para que nós possamos prosseguir e viver o verdadeiro evangelho da cruz. Não um evangelho similar, mas viver o evangelho da cruz. Eu, meu irmão, você, nós fomos escolhidos, não só apenas escolhidos, mas nós fomos comissionados a proclamar o verdadeiro evangelho da cruz. Para isso, eu lhe convido a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 1, parte B. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1, parte B. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerravam-os nos cárceres. Que Deus acrescente a sua palavra aos nossos corações e fale a cada um de nós segundo a sua soberana vontade. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, do Novo ao Velho Testamento, nós encontramos um Deus que sempre intervém na vida do seu povo. Quando Jesus morre, reaparece, aparece aos seus discípulos, no livro de Lucas, ele diz que permaneceis na cidade, até que do alto serás revestidos pela vontade soberana de Deus. Esses homens se recolhem ali em Jerusalém e permanecem em oração. E quando você entra e analisa detalhadamente o livro de Atos dos Apóstolos, você encontra um Deus que sempre está intervindo na vida daquele povo. Um Deus que intervém, que livra-o da prisão. Um Deus que, através dos apóstolos, operam milagres e prodígios. Você vê, após receber o Espírito Santo, aqueles homens são criticados porque dizem: olha, eles estão embriagados. Mas já agora, com o poder do Espírito Santo, Pedro diz: olha, não é isso o que acontece.
Pelo contrário, faz o seu relato e começa a haver um avivamento a partir daquele momento. E é Deus agindo, é Deus operando milagre naquelas vidas daquelas pessoas, através das pessoas, através daqueles homens. E aí a gente vê no capítulo, em Atos, eles presos ali e os anjos vêm e liberta, abre o cárcere. Eles são liberados ali. Ficam todos atemorizados do que está acontecendo. Quem está agindo é Deus agindo em favor do seu povo. Mas quando chegamos no final do capítulo 7, início do capítulo 8, a gente vê que nem sempre Deus intervém na vida do seu povo. Nem sempre Deus intervém na vida do seu povo. Por quê? A própria palavra de Deus relata. Para que um dia a vida daqueles que em Deus não interviu seja motivo para a glorificação do seu próprio nome, para o nome de Deus. Quando nós estamos na terra, queridos, enquanto peregrinos aqui estamos, não quer dizer que vamos passar nossas vidas ilesos, sem passar por tribulações, por lutas, por desafios. Pelo contrário, nós iremos enfrentar problemas, lutas e desafios. Mas contanto que isso seja para a glória de Deus. A palavra diz que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Queridos, como eu já falei, eu e você, nós fomos escolhidos e comissionados para proclamar o verdadeiro evangelho da cruz. Nós somos igreja. É nossa responsabilidade proclamar o verdadeiro evangelho. Nem que tenhamos que enfrentar dissabores na nossa caminhada, lutas das nossas caminhadas. E aí eu gostaria de pensar rapidamente algumas verdades sobre esse tema. Primeiro, que você foi comissionado para proclamar o verdadeiro evangelho da cruz, mesmo que tenha que passar por dores físicas, sofrimentos físicos, não deve impedir de você proclamar o verdadeiro evangelho da cruz. Diz o texto, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Sabe, queridos, existem duas palavras que denota esse termo de perseguição. No original, diz que tem a epistemai, que pode dizer que houve uma grande perseguição, apenas um grande ataque na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o relato aqui é feito por outra palavra traduzida, que é diágomos, melhor. Quer dizer que houve um grande ataque. Diz que levantou-se um diógomos contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Diógomos significa dizer que uma intensa dor física. É um termo usado muito durante o Império Romano, que dominava e subjugava os povos. Eles tinham uma máquina poderosa, uma máquina mortífera, uma técnica de tortura perspicaz, capaz de fazer moer as pessoas. Quando diz que levantou-se um grande diógomos sobre a igreja, diz que a igreja gemia, diz que a igreja chorava, a igreja sangrava, a igreja estava sendo moída. Mas em momento nenhum, essa igreja, através desses homens, deixaram de proclamar o verdadeiro evangelho da cruz.
A igreja era moída, sangrava. Era sofrimentos, meus queridos. Mas a proclamação da palavra de Deus era o verdadeiro evangelho da cruz. No ano de 64, um homem conhecido que vocês conhecem, todos conhecem, chamado Nero, um louco, mandou matar muitos membros de sua família, inclusive sua mãe, colocou fogo em Roma. Roma era dividido em 14, como se fosse 14 bairros. 10 pegaram fogo. Ficaram 14. 2 desses bairros eram cristãos. 4. Ficaram 4. 2 desse eram cristãos. E Nero aproveitou para botar a culpa no incêndio de Roma, dizendo que foram os cristãos. E aí, meus irmãos, começou a perseguição. Crentes como eu e você foram usados, queridos, para iluminar a cidade. Crentes, meus irmãos, como eu e você, discípulos, eram embalados em piche, e eram colocados como estacas, e colocavam fogo para as pessoas vivas, para que alumiasse onde eles passavam. Virando verdadeiras tochas humanas. Mulheres perderam maridos, eram jogados na arena para serem tragados pelos leões. Filhos perderam seus progenitores. Servos cheios do Espírito Santo foram decapitados, foram enforcados, foram torturados, dilacerados por gladiadores, enquanto a plateia aplaudia de pé aquilo, se regozijando com a desgraça dos cristãos. Mas em momento nenhum, esses homens deixaram de proclamar o verdadeiro evangelho da cruz. Um homem foi chamado para a missão transcultural no Peru, ali no Maias e Incas. Após anos que ali estava, foi sequestrado pelas guerrilhas, foi para a floresta e começou uma sessão de tortura sobre esse homem. Os algozes, os guerrilheiros, torturavam aquele homem. Enquanto mais torturavam aquele homem falava de Jesus para eles. Enquanto mais aquele homem era torturado, aquele homem dizia: Jesus ama vocês. Enquanto mais aquele homem era torturado, Jesus dizia: vocês fazem isso porque não conhecem o amor de Cristo. E enquanto aquele homem era torturado, uma mulher também fazia parte daquela tribo, aquele povo ali, saiu de sua residência para catar gravetos para a sua casa, e ela começou a ouvir aquilo. Enquanto mais aquele homem sofria, mais aquele homem proclamava a palavra de Deus, aquele homem falava sobre a cruz de Cristo. E aquela mulher se recolheu com seus gravetos em mão e ficou escondida, com medo de servir de testemunha e também ser morta. Depois de massacrarem aquele homem, enforcaram aquele homem, deixaram preso ou pendurado numa árvore e foram embora. E aquela mulher se retirou, foi para casa. Disse que aquela mulher ficava dias e mais dias sem comer e sem dormir. Aquele homem dizia, que falava do amor de Cristo, que falava sobre a cruz de Cristo, não deixava de ecoar em seu coração.
E ela não se contia. Ela disse: eu não posso ficar com isso preso dentro de mim. E começou a proclamar, falar desse verdadeiro Jesus, do amor de Cristo, do Evangelho da cruz. Aquela mulher que nunca foi a um seminário, aquela mulher que nunca foi a um instituto bíblico, aquela mulher que nunca foi a uma escola dominical como nós temos, e posso dizer isso e afirmar com certeza, meus irmãos, nós temos uma das melhores escolas dominical aqui de João Pessoa. Como costumo dizer, não é puxando para sardinha, mas é verdade. O zelo que as pessoas têm. E as pessoas não reconhecem ainda essa necessidade de se fazerem presente para aprender mais a palavra de Deus. Aquela mulher que nunca frequentou um seminário, nunca frequentou um instituto bíblico, nunca veio a uma escola dominical, começou a proclamar o verdadeiro Evangelho da cruz. E hoje, dezenas de igrejas são plantadas naquela região através do testemunho daquela mulher. Naquele dia, levantou-se um diógomo sobre a igreja. Naquele dia, levantou-se uma grande perseguição sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que estão proclamando aí, meu irmão, não é o verdadeiro Evangelho da cruz. É um evangelho falso. E nós temos que nos levantar contra isso. Nós temos que falar sobre isso. Porque senão, cada dia mais, vai ser difícil testemunharmos e falarmos da graça de Deus. Mas a palavra de Deus não diz que apenas levantou-se, diz que alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. E é o segundo ponto que eu gostaria de pensar com os irmãos. E nós somos um povo escolhido e comissionado para proclamar o verdadeiro Evangelho da cruz, mesmo que tenhamos que passar por sofrimentos físicos, mas também mesmo que tenhamos que passar por sofrimentos emocionais. Em momento nenhum de nossas vidas, nós devemos negar o verdadeiro Evangelho. Diz que homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Estevão, um homem notável, um diácono notável, de conduta ilibada, um baluarte da fé cristã, foi ali no final do capítulo 7, apedrejado e morto. E aí Lucas, pela ação do Espírito Santo, usa uma palavra para pranto maravilhosa, que é coptos, que significa causar pranto, causar dor, causar choro naquelas pessoas. Esse pranto que fizeram sobre Estevão. Coptos quer dizer aquela dor, a dor emocional, aquela dor que bate no peito e só você tem condições de senti-la e saber qual é. Ninguém sabe o coptos que você está sentindo. É a dor emocional que vem de dentro. E só você sabe reconhecer o peso dessa dor. O texto diz que a igreja sofria emocionalmente para a glória de Deus. Era o medo dessas pessoas, depois desse acontecimento com Estevão, que poderia acontecer com os outros. Era o medo da depressão, era o medo do temor, era o medo do choro incontido, porque sabiam que provavelmente não iriam ver mais seus entes queridos. A igreja sofria essa dor emocional, meus queridos. A dor da perda, sabe? E só sabe essa dor é quem sentiu já em sua vida. Mas em momento nenhum, meus queridos, nem em momento da perda do seu ente querido, você deve deixar de proclamar o verdadeiro Evangelho da cruz.
Deus fez com que eu passasse por uma situação como essa. 4 vezes. A perda do meu pai com 16 anos, minha mãe com 23 anos, minha irmã há 4 anos atrás, pai de Holanda, Chiquinho, também há 4 anos atrás. E queridos, aquela dor só sabe quem sente. Mas também Deus me deu a graça de nessas 2 últimas oportunidades, ali, diante dos que estavam presentes, eu falar do verdadeiro amor, do verdadeiro evangelho da cruz de Cristo. Aquela dor só você sabe o que está sentindo. Mas Deus te dá o refrigério para que você proclame também as verdades bíblicas naqueles momentos de difícil em nossas vidas. Sabe, meu querido, a igreja sofria fisicamente e emocionalmente. Diz que fizeram um grande pranto sobre ele. Um homem de Deus chamado de Vassili Nikolaevich, na Rússia. Um homem que teve seu pai, um homem baluarte da fé, mas que teve os seus olhos furados pelo pessoal da KGB, porque tinha uma gráfica clandestina e fazia impressão de literatura ali na União Soviética. Esse homem que perdeu seu pai continuou no ministério do verdadeiro evangelho da cruz. Esse homem ficou preso ali na Sibéria durante 25 anos e aproveitou para escrever a Bíblia à mão. Esse homem foi batizado a 1h30 da madrugada, a 35 graus negativo. Se reuniam em casas escondidas, porque se fossem pegos pelo pessoal da KGB, com certeza seriam mortos. Família dilacerada pela KGB. Sofriam emocionalmente, porque não sabiam onde estavam os seus entes queridos, se já tinham morrido, ou qual o sofrimento que eles passavam. Mas em momento nenhum deixaram de proclamar a palavra de Deus. A igreja não sofria apenas essa dor de ógmos, que quer dizer grande sofrimento, como também o coptos, essa dor emocional, mas diz que Paulo, porém, assolava a igreja. Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerravam nos casas. Sabe? Lumaino é a palavra que ele usa para assolar a igreja, que Lucas usou, que quer dizer uma dor espiritual, um sofrimento espiritual. A igreja não apenas sofria fisicamente, emocionalmente, mas também espiritualmente. Sabe? Diz que Paulo assolava a igreja. Como é que Paulo assolava a igreja? Ele mesmo diz lá no capítulo 26, a partir do verso 9, diz: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deviam praticar contra o nome de Jesus Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e contra eles dava o meu voto quando matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra ele, mesmo por cidade estranha, os perseguia. Paulo era um assassino em série. Ele não apenas nas sinagogas, mas invadia as casas, arrastando homens e mulheres
aquelas pessoas ali estavam sangrando dentro do seu coração. Paulo assolava a igreja. Não estão dizendo aqui que Paulo assolava uma seita farisaica, uma seita os saduceus, mas não assolava a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha satisfação em sangrar a igreja de Jesus Cristo. Sabe? É a dor espiritual, que também só você sabe, muitas vezes pode confundir com o emocional. É a dor do abandono. É a dor da traição. É daquele colega que trabalha com você ao seu lado e não perde uma oportunidade para lhe caluniar, lhe persegue, apunhala você pelas costas. Essa é o que a igreja passava. Sofrimento. Mas em momento nenhum a igreja deixou de proclamar o verdadeiro evangelho da cruz. É interessante que mesmo com essa perseguição física, mesmo com a perseguição emocional e a perseguição espiritual, diz que entre mentes os que foram dispersos após essa perseguição, foram dispersos por toda parte, iam proclamando, pregando a palavra de Deus. Diz que Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. Anunciava-lhe o verdadeiro evangelho da cruz. As multidões unânimes atendiam às coisas que Filipe dizia. Filipe passou por essas dores, acompanhou essas dores. E ouvindo o que Filipe dizia, e vendo sinais que ele operava. Sabe, querido, em momento nenhum nós devemos deixar de proclamar o verdadeiro evangelho da cruz. Em momento nenhum nós devemos de ler, estudar, meditar a palavra de Deus, para que não deixemos ser levados pelas setas malignas do inimigo e possamos e chegamos a nos desviar dos verdadeiros caminhos de Cristo, em busca de aventuras, como é posta a cada dia sobre os nossos olhos, sobre nossas vidas, sobre nossas vistas. Não, querido, fortifique-se, venha à igreja, aprenda, venha à escola dominical, aprenda. Não pegue a palavra de Deus e deixe na sua mesa e traga no próximo domingo. Leia, estude, que o Espírito Santo vai lhe fortalecendo a cada dia mais, e você jamais desviará do verdadeiro evangelho da cruz. Encerrando, meus queridos, alguém já disse que a história da igreja é comparada a uma corrida 4x100. Jesus Cristo recebeu o bastão do Pai, correu os 100 primeiros metros e entregou aos pais da igreja. Os pais da igreja correram mais 100 metros e entregaram aos reformadores. Os reformadores correram os 100 metros e entregaram a nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, um povo escolhido e convencionado para proclamar o verdadeiro evangelho da cruz. E nós não temos outra opção, meu irmão, a não ser correr os 100 metros que nos resta e devolver o bastão ao Pai. Nós não temos essa oportunidade, outra oportunidade a não ser essa. Jesus correu os 100 primeiros metros, mas Jesus sofreu fisicamente. Aí eu não preciso nem dizer, que eu chego que todos já assistiram ao Filho da Paixão de Cristo. Jesus sofreu emocionalmente. Jesus 100% homem, 100% Deus, mas disse que uma morte de Lázaro, diz, Jesus chorou.
Jesus sofreu. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus sofreu tentações. Não foi fácil a corrida dos 100 metros de Jesus. Foi sofrimento nas 3 áreas. Mas ele entregou aos pais da igreja, que culminou com a sua morte ali. O maior estresse, o maior sofrimento que um ser humano possa passar em favor de mim, de você, para nos salvar, nos resgatar, para sermos proclamadores desse verdadeiro evangelho. Os pais da igreja correram os 6 metros, não foi fácil. Paulo, um homem de Deus, esse mesmo perseguidor, que agora é transformado quando tem encontro de Deus ali com Jesus Cristo no caminho de Damasco. De perseguidor passa a ser perseguido. E Paulo passa a sofrer essas mesmas dores espirituais, físicas, quando diz: eu trago nas costas as marcas de Cristo. Essas marcas são verdadeiras. Paulo foi chicoteado. A preocupação de Paulo durante todo o seu ministério foi essa, de viver o verdadeiro evangelho. Em todos os livros Paulo tem essa preocupação, e não pode ser diferente quando ele escreve ali a sua última carta. Paulo ali, 2 Timóteo, está escrevendo a sua última carta. Paulo está ali escrevendo suas últimas palavras. Paulo está ali agora escrevendo, dando suas últimas instruções. Um homem que sofreu, mas podia muito bem se acomodar e dizer: olha, eu já passei por tudo, vou me sentar. Mas não, chama o jovem Timóteo e passa a instrução. São a última carta, as últimas palavras, o último escrito de Paulo. E fala exatamente, basicamente, todo o capítulo, ele fala sobre essas instruções a Timóteo. Capítulo 2, estímulo no combate à fé e no sofrimento de Cristo. Ele diz: tu, pois, filho meu, só fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e de que me ouviste. Começa, Timóteo, a proclamar, continua a ser esse proclamador da palavra de Deus. Ele fala sobre as falsas doutrinas, era uma preocupação constante na vida de Paulo. Esses 100 metros desses pais da igreja, especialmente Paulo, foi essa, de proclamar o verdadeiro evangelho da cruz de Cristo. E diz Paulo, Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e fosse inteirado. Ele diz isso no capítulo 2 Timóteo 3, capítulo 3, a partir do verso 14. Ele dá todas essas instruções a Timóteo e diz: olha, Timóteo, no capítulo 4, agora, Timóteo, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. O maior pregador do evangelho, o maior missionário de todos os tempos da igreja, o maior pastor da igreja, sabia que ali estava saindo para o sacrifício, para a sua morte. Mas nem nesse momento, Paulo, momento nenhum, hesitou de parar e dizer: vou apenas morrer. Mas não, dá as últimas instruções. E diz: o tempo da minha partida é chegada. Olha que maravilha, ele está dizendo: a minha morte, ele diz: o tempo da minha partida é chegada. Mas, Timóteo, eu quero te dizer uma coisa: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A coroa está me esperando. Mas, Timóteo, deixa eu te dizer uma coisa, Timóteo: não é apenas a coroa que está me esperando, é para todos aqueles que Cristo chamou. É para todo aquele que Cristo chamou para viver o verdadeiro evangelho da cruz. Aquele homem está agora ali, morrendo, na sua segunda prisão. Não a prisão domiciliar, mas nas masmorras frias, sabe? Mas o zelo desse homem é tão grande. Ele sente essa dor física que já havia sofrido, mas a dor do abandono que ele diz aí já no capítulo 4, verso 9,
procura vir ter comigo, porque todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Paulo está sofrendo a dor do abandono, a dor do emocional, a dor do físico, a dor espiritual. Mas ele diz: agora, olha, traz uma coisa. Quando tu vier, traz os meus pergaminhos. As últimas palavras de Paulo: traz os meus pergaminhos. A palavra de Deus não relata, mas provavelmente aqui ele estava dizendo: eu quero me deliciar com a palavra de Deus nesses últimos instantes de minha vida. Paulo entregou aos reformadores. Esses reformadores também sofreram dores físicas, emocionais e espirituais. Calvino casou com 9 anos, após 9 anos, perdeu sua esposa prematuramente. Uma grande peste, doença, praga, se alastrava ali em Genebra. Nesse contexto todo, e Calvino, ao invés de fugir, não permaneceu ali fiel à sua igreja, cuidando dos seus membros, que Deus colocara em suas mãos. Nasce o seu filho e morre. Paulo passou pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas dores físicas, emocionais e espirituais. Sabe, homens foram queimados, vivos. Os reformadores, John Russo foi queimado vivo. Sabe? Tem um livro muito bom que, inclusive, eu aconselho, não sei se a gente tem aqui, chama As Cartas de Calvino. Relata várias cartas que Calvino escreveu para vários reformadores. E ele escreveu uma para William Farel. As últimas letras de Calvino diz que, meu caro William, fala com ele, agradece pela carreira que tiveram juntos e diz: olha, William, não consigo mais nem respirar. Nem respirar. Estou chegando os meus momentos finais. Adeus. Calvino viveu essa dor física, emocional e espiritual. Tantos outros. Lutero, quando foi julgado, ficou dias, meses ali. Quem sabe como estava o coração daquele homem, enquanto era decidido se era ou não, dava o direito de utilizar a confissão que eles tinham escrito. A tortura que aquele homem passava, seu coração, sem saber se ia ser queimado vivo na fogueira, como é que estava passando, como é que seria a sua vida com sua esposa Catarina, seu filho, como é que estava. Aquelas lutas esses homens sofreram, entregaram a nós. E nós não estamos querendo passar por nenhuma dor física, nenhuma dor emocional, nenhuma dor espiritual. É o lema da igreja: pare de sofrer. Querido, nesse mundo tereis aflição. Não sei o que está dizendo, é Jesus. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, querido, que nesta manhã, eu sei que, não sei como foi a sua semana, eu sei a minha, que foi uma semana atribulada, de trabalho, de lutas, correria, e eu creio da maioria de nós. A vontade é de chegar no domingo pela manhã aqui, como já se trata o tema devocional, para levantar o ânimo, à noite, ouvir a boa palavra de Deus, através do servo, e caminhar mais uma semana. Posso ter ido até contra essa sua perspectiva. Mas, meus queridos,
sexta-feira passada, quando eu ouvi aquela palavra do pastor que disse: venha no próximo domingo, porque sua vida vai mudar, porque eu posso e vou fazer. Meu coração se inquietou a partir daquele momento. É como se a gente fizesse preso enquanto não falasse sobre o verdadeiro evangelho da cruz. Como eu falei, não sei, meu querido. Talvez sua perspectiva fosse outra, de ouvir uma palavra de levante. Não ouvir falar em sofrimento. Mas quando a própria diz que morrer para o crente é lucro, um sofrimento só não é nada. Não se deixe abater por sofrimentos, sejam eles físicos, emocionais, espirituais. Apenas lembre-se que você não era nada, você estava morto em seus delitos e pecados. Jesus veio e lhe resgatou, lhe comissionou, formou isso que se chama igreja. E como igreja, nós somos um povo comissionado a proclamar o verdadeiro evangelho da cruz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Te agradecer porque um dia o Senhor revelou a cada um de nós, para que sirva, Senhor, um instrumento, através da ação do Teu Santo Espírito, a nos conduzir durante nossas vidas, enquanto peregrinos aqui na terra. Mas, ó Santo Deus, pedimos tão somente que o Senhor nos ajude, nos ajude cada vez mais a entender essas verdades, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos revista com sabedoria, Senhor. Nos revista, Senhor, com sabedoria, para que cada dia mais, fortalecendo o Senhor no Senhor, possamos viver, não apenas viver, mas proclamar o seu senhorio. Dizer que Cristo veio e morreu por cada um de nós. Dizer que sofrimentos, sejam eles quais forem, não é motivo para que venhamos a desvanecer, a entristecer em proclamação das boas novas de salvação. Nos ajuda, Senhor, a sermos esses verdadeiros proclamadores da Tua palavra, proclamadores do Evangelho da cruz. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém.